Olá pessoal, tudo bem? Professor Marco do EAD de Mencionamento, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem, né pessoal? Estamos vivos, graças a Deus. Bom, sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão e Negócio da EAD de Mencionamentos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos na folha 18 da apostila, lembrando que a apostila tem 58 folhas. Então agora a gente vai falar sobre o comércio, né? Então veja bem, o comércio baseia-se na troca voluntária de produtos. O professor vai grifar aqui, fica melhor para vocês verem. Então o comércio baseia-se na troca voluntária de produtos, dinheiro versus produtos ou serviços. Então, o que é uma troca voluntária? O comércio ela atende uma necessidade daquele que precisa. Então você precisa de um produto ou um serviço e em troca você me paga em dinheiro, porque o comércio ele gera riquezas, tá bom? Função do comércio é satisfazer expectativas e gerar riquezas. Então veja bem, pessoal. O comércio ele trabalha com necessidades e expectativas. O que é isso, professor? Vou explicar. A necessidade é algo que alguém precisa. E quando alguém precisa de algo, ele também traz sobre esse algo, esse produto ou serviço, uma expectativa. Então vamos fazer de conta que você está num lugar onde está muito calor. E quando você entra dentro de um restaurante, você fala, por gentileza, eu quero uma Coca-Cola. Quando você pede uma Coca-Cola, o dono do restaurante, por obrigação, ele tem que suprir essa necessidade, mas imediatamente também suprir a expectativa. E qual é a expectativa de quem pede uma Coca-Cola? É que ela seja gelada, né? A gente mora aqui no estado de Alagoas, nós sabemos que as praias são lotadas, geralmente no calor. E quem está na praia, quando pede uma cerveja, com certeza o barraqueiro não vai dizer, o senhor quer gelada? Lógico, né? Então a necessidade de tomar cerveja, saciar a sede, certo? E a expectativa é que aquela cerveja ou refrigerante esteja gelado. Essa é a função do comércio. A função do comércio em si, tecnicamente, é suprir uma necessidade, tá? E elevar o nível de expectativa, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, as trocas podem ter lugar entre dois parceiros, comércio bilateral, quando são duas pessoas, e entre mais do que dois parceiros, comércio multilateral, quando são mais de duas pessoas, no caso, 3 ou mais pessoas. Na sua forma original, o comércio fazia-se por troca direta de produtos de valor reconhecido, como diferente pelos dois parceiros, cada um valorizava mais o produto do outro. Então aqui ele está falando do escambo, era uma época onde se trocava produtos por produtos. O único problema na época do escambo, quando se trocava produtos por produtos, certo? Quando não existia o dinheiro, era que não gerava riqueza. O cara dava um boi para casar com a filha de alguém, a cobra vinha, matava o boi, você ficava sem a filha e sem o boi, tá bom? E aí, com o passar do tempo, nós tivemos o que? A introdução do dinheiro. E a gente fala já sobre isso. Então aqui a gente tem o seguinte. Os comerciantes modernos costumam negociar com o uso em meio de troca direta, que é o dinheiro, indireta, que é o dinheiro. É raro fazer essa troca direta, hoje em dia, principalmente nos países industrializados. Como consequência, hoje podemos separar a compra da venda. A invenção do dinheiro é subsequentemente do crédito, papel, moeda e dinheiro não físico, contribui grandemente para a satisfação e promoção do desenvolvimento do comércio. Nós estamos falando dos cartões. Hoje nós temos mais uma modalidade de pagamento que é o Pix, tá, pessoal? Na Idade Média, a mercância, né, ou mercanture, era classificado como uma das artes mecânicas. A maioria dos economistas aceita a teoria de que o comércio beneficia ambos os parceiros, porque um não fosse beneficiado, ele não participaria da troca, e rejeitaria a noção de que toda troca tem implícita a exploração de uma das partes. Pessoal, é muito importante a gente tirar da cabeça que numa negociação alguém ganhou, alguém perdeu. Não. Numa negociação, o que foi suprido necessidades. Se você tem necessidade de vender seu carro e eu acho uma oportunidade de comprar barato, então eu não estou te explorando, eu estou suprindo a sua necessidade e também suprindo a minha necessidade. Então nós temos que afastar da nossa cabeça que dentro de uma relação comercial alguém ganha e alguém perde. Não. Alguém está suprindo sua necessidade e alguém está comprando essa necessidade. Tá certo? Então numa relação comercial não tem quem ganha e quem perde. Numa relação comercial existe a troca. Alguém precisa e alguém se dispõe a vender. Tá certo? Então aqui, o comércio entre locais existe principalmente porque há diferença no custo de produção de um determinado produto comerciável em locais diferentes. Então ele está falando aqui do que? Ele está falando da distância, né?
Quanto mais longe os centros urbanos, mais caro os produtos ficam. Eu costumo viajar muito, né? Agora nem tanto, mas antes eu viajava muito pelo Brasil e a gente via isso na gasolina. Tem lugares no país que a gasolina passa de R$6. Mas por quê? Porque está muito longe do centro de distribuição. Vou dar um exemplo. O terminal da Petrobras aqui em Alagoas fica em Maceió, aqui da Transpetro. Então imagine levar gasolina de Maceió para Arapiraca. Nós estamos aqui, Arapiraca está a alguns quilômetros aqui de Maceió. Com certeza esse custo do caminhão que sai de Maceió até Arapiraca vai estar embutido dentro do preço da gasolina. Então não haveria possibilidade da gente em Arapiraca negociar uma gasolina ao mesmo preço de Maceió. A não ser que exista por parte do governo um subsídio desse imposto. Aí sim as gasolinas terão seus preços todos num nível só, mas alguém vai estar pagando esse custo. Então é por isso que em alguns lugares essa relação comercial ela se torna muito diferente do que em outros lugares, tá bom? Com tal troca os preços de mercado entre dois locais beneficia ambos. Então aqui, sinais empíricos do sucesso do comércio podem surgir quando se compara países como a Coreia do Sul, que adota um sistema de comércio livre quase sem restrições, e a Índia, que segue uma política mais protecionista. Bom, pessoal, deixa eu só terminar aqui para fechar a linha de raciocínio. Países como a Coreia do Sul tiveram um desempenho muito melhor se medido por critérios econômicos do que países como a Índia ao longo dos últimos 50 anos. O comércio mundial é regulamentado pela Organização Mundial do Comércio. Então funciona assim. Quanto mais liberal o comércio, como por exemplo nos Estados Unidos, onde a precificação ela fica por conta do dono do negócio, não do Estado, mais barato a tendência é as coisas serem e muito mais livre o comércio, tá certo? Quando você tem um comércio, como no caso da Índia, onde o governo fiscaliza a ação comercial diretamente, até na questão da precificação, com certeza a tendência é você ter produtos muito mais caros do que em outros lugares. Outra coisa também que encarece muito o produto é a questão dos tributos, né? Por exemplo, o cigarro e a bebida tem uma carga de ICMS muito mais cara do que um pacote de arroz, tá certo? Lembrando que os dois geram emprego, ok? Os dois geram emprego. Ah, mas isso é para as pessoas não fumarem e não beberem. Eu não acredito nisso. As pessoas continuam fumando e bebendo, tá? Então eu acho que essa classificação, na minha opinião, mas eu não estou aqui para dar opinião, estou para seguir a lei, elas varia muito, né? Mas não sou eu que vou dizer que está certo ou errado, tá bom, pessoal? Bom, então aqui para a gente finalizar, tá? O comércio pode estar relacionado à economia formal legalmente estabelecido, com firma registrada dentro da lei pagando impostos, ou pode ainda estar relacionado à economia informal, que são as atividades à margem da formalidade, sem firma registrada e sem emitir notas fiscais, sem pagar impostos. Bom, eu queria dizer aos senhores que não use nenhum tipo de negociação, não tenha nenhum tipo de comércio que ele não esteja formalizado. Qualquer cidade você tem contadores, os contadores estão aí para fazer isso. Hoje o governo abre uma série de políticas públicas que facilita a vida do pequeno empreendedor, do grande, médio e microempreendedor. Nós temos as MEI aí, que é o microempreendedor individual. Pessoal, é muito ruim você ser invisível aos olhos do governo. É muito ruim. Por exemplo, nessa questão pandêmica, todo mundo que tinha que era MEI, né, microempreendedor individual, tiveram direito a receber aí esse auxílio emergencial. Então foi uma coisa muito boa. Eu estava conversando com um rapaz aqui que ele vende na rua e ele tem uma MEI. Ele falou que foi muito bom ele ser cadastrado como MEI, porque o governo automaticamente já pagou o auxílio emergencial para ele. Então, pessoal, saia da informalidade. Mesmo que você venda pipoca na rua, procure um contador, peça a ele orientação de como você se tornar uma empresa formalizada, para que você possa aparecer aos olhos da lei e também ter direito ao seu INSS, sua aposentadoria, pagar o seu imposto, né, de ISS, o seu ICMS. É muito importante isso. Então não há ninguém melhor do que um contador para orientar você o que fazer para que você possa sair da informalidade, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Essa é a videoaula de número 6. Obrigado pela sua companhia, tá certo? Amanhã a gente volta com a videoaula de número 7. Um beijão no coração, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau.